povo Judá e Israel. Os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. Quer dizer, o capítulo 25 ao 32. Isso para nós, meus irmãos, revela que Javé, o nosso Deus, não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Aqui eu quero dar uma pausinha para os irmãos compreenderem uma coisa. Deus, Ele sempre prezou para estender a sua mensagem para o seu povo primeiro, e depois sempre para as nações que estavam à volta do seu povo. Tanto é que Deus sempre trabalhou para se fazer conhecido das nações através do seu povo. Tá? Deus quer se fazer conhecido para a sociedade atual através da igreja. Através do povo de Deus, Deus quer manifestar a sua glória em nosso meio e através de nós para as pessoas que estão fora da igreja. Vocês estão compreendendo? Sim. Então a direção de Deus, por que é que nós aceitamos a Cristo? Para que haja uma transformação na nossa vida, nós venhamos receber a presença de Deus em nós, o Espírito Santo venha fazer morada em nós, e aí, com a compreensão desta presença na nossa vida, nós passamos a ser instrumentos de Deus para revelar a Jesus para as outras pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem o nosso Deus. Amém? Amém. Então, aonde quer que você vá, aonde quer que você se achegue, você é o instrumento de Deus enviado para aquele lugar. Amém? Amém. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que nós temos que ser testemunhas do reino de Deus, aonde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés. E aí eu faço uma pergunta clássica: é fácil isso? Não. Se não tiver o conhecimento da palavra de Deus, como é que vai dar testemunho da palavra de Deus? Por isso, o pastor Sivaldo nos colocou aqui para dar um ensinamento hoje, para nós não perdermos o início, o pontapé inicial do aprendizado da palavra. Porque a necessidade hoje de se conhecer esse livro de Ezequiel é muito grande no meio da igreja, né? Eu perguntei aqui para os que nos chegaram depois, né, se algum de vocês já fizeram um estudo sobre o livro de Ezequiel. Quem já fez um estudo bíblico sobre o livro de Ezequiel aqui? Levante a mão. Então, nesse universo aqui, nós temos apenas 2 pessoas que pararam de estudar o livro de Ezequiel. Por quê? Porque é um livro de difícil compreensão, irmãos. É um livro que, para você entender, você tem que entrar nas questões dos fins dos tempos. Você tem que entrar em Apocalipse e tem que entrar no livro de Daniel para isso. Mas vamos lá. Então, a segunda parte diz acerca de Deus levando a sua mensagem para as nações vizinhas de Israel, vizinhas do povo escolhido de Deus. No nosso conceito, todas as pessoas que não são crentes, que vivem à nossa volta, que trabalham conosco, que participam da mesma escola que nós somos a testemunha de Deus para eles. Amém? Amém. Muito bem. A terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Ezequiel 33, verso 21. Os oráculos dos capítulos 33 ao 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. O que é isso? Para ficar mais entendido, meus irmãos, o Estado de Israel, ele foi reconhecido somente agora em 1948, tá? Que é onde reconheceu o Estado de Israel, mas ainda não reconheceu como país. Eles não aceitam Israel como sendo um país, por isso que Jerusalém não pode ser a capital de Israel. Há essa briga até hoje. Eles aceitam como um grupo de pessoas que voltaram para a sua terra prometida, mas não aceitam Israel como país constituído. Mesmo estando constituído lá, mesmo Israel sendo a quinta força mundial militar, um país pequenininho. Israel não é um país, ele faz parte como
foi reconhecido o Estado de Israel. Ele é reconhecido como o Estado de Israel, é um Estado separado no Oriente Médio, o Estado judaico. Mas eles não aceitam Israel na ONU como sendo um país constituído. Por isso eles não aceitam que Israel tenha a sua capital em Jerusalém. Por quê? Eles dizem que Jerusalém é uma capital universal. Agora, a ONU aceita Israel, já aproveitando essa palavra, a ONU aceita Israel dentro da ONU, mas Israel não tem voto direto. É um dos países mais condenados por sanções da ONU acerca dos direitos humanos, porque eles, quando eles sempre se defendem, eles são atacados constantemente, mas sempre a mídia, a sociedade e os outros povos colocam Israel como transgressor, como invasor de terra, né? Só que eles estão tomando posse da promessa que Deus havia dado para eles desde Ezequiel. Então o Estado de Israel foi formalizado em 1948 pela própria ONU, através do voto Minerva, que foi do brasileiro, né? Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, que decretou Israel como um Estado independente. Então ela não depende de nenhuma outra nação e se tornou uma das nações mais prósperas do mundo atual. Tá bom? Só que eles dizem que Jerusalém é uma capital universal, ela pertence a árabe, a judeu, ao Oriente e também ao Ocidente. Por isso eles não aceitam que Jerusalém seja a capital de Israel. A capital lá está sendo Tel Aviv. Tá? Agora, como país, nós reconhecemos Israel, sim ou não? Sim. Porque é um país constituído, mas nas normas de legislação mundial, ele não é aceito como autoridade. Mas da parte de Deus, está aqui a promessa que se cumpre. Tá? Ezequiel capítulo 33 ao 48 revela essa transformação e essa revelação de Deus para o povo. Então, as profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade, como resposta à primeira visão. Isso daqui fala já em Apocalipse, a gente vai compreender melhor. Isso daqui a gente vai compreender melhor no decorrer do trimestre, tá bom, meus irmãos? Sobre esses capítulos aí finais e sobre a posse do povo de Deus, da sua herança, acerca da palavra de Deus. Então o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes. Quantas são, irmãos? Quais são as divisões? 1 ao 29, 5 ao 32, 33 ao 43. 1 ao 24, 5 ao 32, 5 ao 32, do 33 ao 48. maravilha. Então, nós temos essas 3 partes de divisão, tá bom? Vamos lá, sobre o profeta. Vamos ver sobre o profeta, tópico 2. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos do seu livro, né? Entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Olha que interessante. Quem sabia disso aí? Ezequiel não aparece a menção do nome dele nem em outro livro do Velho Testamento. Somente ele escreveu o livro, estava no cativeiro, ele foi levantado como profeta, mas não tinha menção desse livro no Antigo Testamento. A identidade de Ezequiel, seu nome hebraico é Yeshekel, fortalecido por Deus, é o significado. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é que lemos um livro que leva o seu nome. São alguns detalhes da sua vida pessoal, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Vamos conferir Ezequiel 12? Ezequiel 12, versos 4 ao 7. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de ti as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então prosseguirás de carne aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro.
de dia, com mobílias do cativeiro. Então, à tarde, fiz com a mão uma abertura na parede, as escuras tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. Qual a tradução é essa aí? Tem diferença de tradução, não tem? Atualidade. Diferente. Mas vamos lá. Qual é o sentido que é dado aí? Aonde Ezequiel estava morando? Tirando ele dali, estava mostrando o quê? A mudança que há no meio do povo. Deus sempre move o seu povo. Sim ou não? Sempre move o seu povo de várias maneiras. Para poder dar exemplo para outros. Profetas, sacerdotes, eram muitas vezes usados por Deus para servir de exemplo para a nação. Tá? Eles passavam por situações até muitas vezes contrárias à situação da maioria do comportamento da sociedade, para Deus dar um sinal que estava querendo uma mudança no meio do seu povo. Quando Deus quer que nós façamos alguma mudança, Ele sempre envia alguns sinais para nós. Se você olhar na Bíblia Sagrada, Ele sempre pega alguém como exemplo, tá? E coloca numa situação para mostrar que Ele quer uma mudança do restante do povo. A prova maior para nós é Jesus Cristo, né? Sendo o unigênito Filho de Deus, vivendo sem pecado, recebeu sobre Ele toda a culpa de pecado, não é? Recebeu sobre Ele toda a sentença de pecado e todas as acusações que estavam sobre os pecadores recaiu sobre Jesus. É assim ou não é? Então Jesus foi tomado como exemplo de maldade, sendo Ele bom, puro, sem pecado. Ele recebeu todo o exemplo de maldade dos nossos corações, da humanidade toda sobre Ele, e levou toda a condenação sobre Ele, podendo nos dar a sua graça sobre nós, para sermos libertos de toda a condenação do pecado. Amém? Amém. Então o profeta Ezequiel, Deus não fala muito sobre ele, nem dentro do próprio livro, nem em outros livros, mas deixou certos exemplos de comportamento, das provas que ele passava, como sinais de que ele era um homem escolhido de Deus para aquela última hora, no meio do cativeiro do povo de Deus. Então a identidade dele, como nós vemos, né? Ele era um patriota. O que é? Um patriota na Babilônia. Ele estava levando a mensagem dentro do cativeiro. É uma coisa que a gente tem que gravar direito nos pontos. Por quê? Porque ele não estava pregando lá de fora. Ele estava pregando onde o povo estava. Prisioneiro, refém, tá? Num cativeiro, e ele pregando juízo ainda sobre o povo. Imagina o seguinte: você está preso na cadeia, preso por seu inimigo. Seu inimigo já tirou você da sua terra, e Deus manda te repreender. E aí, na repreensão, Deus revela o coração do povo, do comportamento do povo, tá? E qual era o comportamento do povo? Estavam exilados por causa da condenação de pecado que todas as gerações transgrediram. Durante 70 anos deixaram de cuidar da terra como Deus havia mandado, e aquela geração pagou o preço e foi para o cativeiro. E lá no cativeiro Deus levantou Ezequiel. E Ezequiel é contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Daniel também estava no cativeiro. Quem lembra que Daniel estava no cativeiro de Babilônia aqui? Porque muita gente não conhece o profeta Daniel, não conhece, mas não sabe qual era a situação dele. Daniel era cativo em Babilônia. Ele estava junto com o rei de Babilônia, estava no palácio com os reis, né, servindo na corte, mas ele era escravo, tá? Daniel era escravo em Babilônia, tá? E como escravo ele serviu o rei de Babilônia e honrou o Deus Todo-Poderoso de tal maneira que o rei de Babilônia dava glória a Deus por causa de Daniel. Quase igual nós, não é? Onde te vai, o povo dá glória a Deus porque a gente está lá, não é assim? Se não tiver, vai dar. Toma posse pela fé, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Não se sabe a data exata
do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou cerca de 22 anos. Quer dizer, 22 anos Ezequiel profetizando para o seu povo em Babilônia. Meus irmãos, dá para me entender seu microfone? Dá, não dá? Está dando para ouvir aí atrás? Eu falo alto mesmo. Vamos lá então. A procedência, meus irmãos. Crente tem que ter procedência? Sim. Crente tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai? Crente tem que ter liderança? Tem que ter obediência? Tem que ter responsabilidade? Maravilha. Tome posse. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Era filho de Buzi, como nós lemos no versículo 3 do capítulo 1. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, no ano de 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs, retirou do trono Joaquim de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também entre eles, como está escrito em Daniel 1, 3 ao 6. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo. Vamos ver? Ezequiel 3:11, abre aí. Aonde ele exercia o ministério. E vai, e chegue-se aqueles do cativeiro, aos filhos do teu povo, e fala a eles, e lhes diga: assim diz o Senhor Deus, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Muito bem. Outro irmão, mas abre aí Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 6. A palavra de Deus é viva e eficaz. Daniel capítulo 1, verso 3 ao 6. Por favor, leia. 1 verso 3 ao 6. E disse ao rei: Apenas, chefe dos seus eunucos, trouxe alguns dos seus filhos de Israel, da descendência de Real dos príncipes, jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em todas as sabedorias, sábios, em ciências, entendimentos, conhecimentos, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e que ensinasse as letras e línguas dos caldeus. Amém. Então você vê, pode segurar. A questão é o seguinte: Daniel estava onde? No cativeiro. No cativeiro. Ele foi sozinho? Não. Estava com quem? Com Sadraque, Mesaque e Abednego, só que Com seus irmãos, né? O texto. Foi com seus irmãos para o cativeiro. Aqui é um relato de quando eles chegaram ao cativeiro. Então, aí é para mostrar o que? Tanto Daniel quanto Ezequiel estavam em Babilônia. Só que os três moços, junto com Daniel, foram separados, por serem de descendência real. Eles foram separados para servir aonde? A corte do rei. Descendente real de quem? De Nabucodonosor. Não, Daniel. Se você ver, ele era príncipe. Eles eram sábios, entendidos em palavras e letras, eram moços estudados, estavam se preparando para receber alguma coisa. Já eram pessoas que se preparavam onde estavam. Que nem, vamos lá, pegar aqui a mocidade. Gente, tem que se preparar para o futuro, sim ou não? Sim. Então, esses meninos estavam separados para um futuro próspero. Só que Israel foi invadida, Jerusalém foi invadida, e aí eles foram levados ao cativeiro. E lá foi feita uma seleção de escravos.
Quem sabe conversar bem? Quem sabe falar duas línguas? Quem sabe mexer no computador? Quem tem uma profissão? Quem tem todos os dentes. Perfeito. Quem tem todos os dentes? Quem não tem o nariz torto? Quem não falta um dedo? Quem não tem os dentes quebrados? Tudo isso era separado. Olha, o que o João falou está escrito na Bíblia também para o sacerdócio, tá? O sacerdócio não podia ter nariz torcido, não podia ter perna torta, não podia ser baixinho, Meu nem Deus. muito grande. Não podia faltar um dedo. Eita. Entendeu? Existia muitas situações que não podia ser escolhido para servir a Deus, irmãos, no Velho Testamento. Tá? Se você ler no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Êxodo, você começa a ver lá a situação, como Deus fazia uma seleção natural também. Certo? Vamos lá, você foi empresário, você vai contratar uma pessoa que tem experiência ou uma sem experiência? Experiência. Agora, se a pessoa, vamos lá, você quer que a pessoa aprenda a língua estrangeira, você vai escolher uma pessoa que vai estar estudando ou uma pessoa que já estudou? Uma pessoa que está estudando. Então você já tem uma seleção natural nisso, entendeu? Então lá aqueles moços já foram separados para servir o templo. Aí lá que sai o propósito deles e não se contaminaram com o manjar do rei, não é assim? Só Foram 3 anos, né? 3 anos de preparação. Só que eles foram cativos juntamente com a nação. Ezequiel foi com a outra leva. Ezequiel já estava no meio do povo. E lá ele foi levantado como profeta de Deus para falar ao seu povo que estava no cativeiro. Amém? Vamos continuar? Amém. Então a procedência conta muito, né? Então Daniel e Ezequiel tinham uma procedência. Daniel servia na corte de Nabucodonosor. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então veja bem, Jeremias, Daniel e Ezequiel eram contemporâneos. O que é ser contemporâneo, irmão? Saber ler. Sei lá. Saber ler. Não, contemporâneo. Daniel, Ezequiel e Jeremias eram contemporâneos. Eles viviam em 3 lugares diferentes, né? Mas eles viviam na mesma época. Eles eram contemporâneos, viviam no mesmo tempo, tá? Então contemporâneo é que viveram no mesmo tempo, profetizando para a nação. Jeremias profetizava para Judá, que estava em Jerusalém, né? Daniel profetizava na corte de Nabucodonosor. Ezequiel profetizava no meio do povo que estava escravo de Nabucodonosor. Beleza? Deu para entender aí no fundão? Amém. Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar? Então o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. O que é isso também conta, meus irmãos? Que mesmo no cativeiro, tá? Mesmo no cativeiro de Babilônia, Ezequiel chegou na sua data, no seu tempo de assumir o sacerdócio. Ele assumiu o sacerdócio no meio do povo, tá? Mesmo o povo estando cativo, Ezequiel assumiu sua posição como sacerdote quando chegou com cerca de 30 anos. Antes disso não poderia ser sacerdote. Aí entra o ensinamento para nós da igreja, meus irmãos. Não se pode colocar um novato numa posição de autoridade, porque você coloca ele na prova. Sim ou não? Você coloca ele na prova. Ele não se preparou ainda, ele não aprendeu ainda, não conhece as escrituras ainda. Ensina primeiro o bichinho de Jacó. Mostra o caminho que ele deve andar. Apresenta a autoridade das escrituras para ele. Mostra a autoridade que ele vai ter se quebrantar diante de Deus e for estudar a palavra de Deus. Se ele se voltar para o ensino, para o aprendizado, for obediente à palavra de Deus, com certeza é alguém para você investir, para você ensinar mais. Porque nós temos que ser ensináveis, irmãos. E hoje em dia a igreja não está sendo ensinável. Prova disso para nós é a nossa escola dominical com ausência, mas hoje já está lotado, olha que vez. Estamos quebrando todo o protocolo, não estamos? Né? Está ruim, irmãos? Não. É diferente, não é? Sim. Mas ruim não está, né? Eu sou chatinho, mas sou legal. Qual é o objetivo
motivo, irmãos? Para a gente aprender e se dedicar ao que realmente está escrito na palavra de Deus. Porque muitas pessoas acabam assumindo posições ministeriais, mas não tem estrutura. A primeira barreira que ele encontra, ele já vai chorar no colo da mamãe, do papai, e falar: não suporto o pai, vai pro pai. Acontece isso ou não acontece? Aí muitas vezes a pessoa fala: fulano é fraco, Bertano é fraco. Não é fraco, é que não aprendeu a posição que ele ia exercer. Aí ele tem que ser ensinado, tem que ser capacitado pela palavra de Deus, e também tem que ver a chamada dele para se despertar no talento que ele tem, tá? Então Ezequiel estava sendo preparado desde criança para ser sacerdote. Ele já nasceu na família de sacerdote. Não adianta eu querer ir lá e tomar o lugar de Ezequiel. Por quê? Eu vim para o evangelho com 30 anos. Ezequiel já foi exercer o ministério com 30 anos. Então é alguém que eu tenho que prestar continência, não é assim? Por quê? Ele já veio desde berço sendo ensinado. Eu não, eu entrei no evangelho depois. Então eu tenho que aprender as coisas do evangelho primeiro, para depois poder ensinar. Está certo ou está errado? Está certo. Tá bom? E hoje em dia muitas pessoas acabam tomando a frente de situações e acabam entrando na prova da igreja, sentindo peso espiritual, sentindo dificuldade. Por quê? Porque ela está assumindo uma posição que ele ainda não suporta, ainda não tem estrutura para aquilo. Amém? Então, o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Agora sobre o atalaia, que é o tema principal aqui na questão da lição, tá? Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, at-talaat, que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 ao 27 e 2 Reis 9, 17 ao 20. Vamos lá, gente? 2 Samuel, capítulo 18, verso 24 ao 27, e depois 2 Reis, capítulo 9, versos 17 ao 20. Nós vamos ver aí a função do atalaia segundo a palavra de Deus. Quem achou 2 Samuel? Amém? 18. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, levantou os olhos e olhou, e eis que o homem corria só. 24 e 27. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só a nova em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao cordeiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novos. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: ele é homem de Deus, e virá conosco. Amém? 2 Reis 9, 17. Quem achou? E um atalaia estava ali, de pé sobre a torre, Jezreel, e ele espionava a companhia de Gela, enquanto ele ia e disse: vejo uma companhia. E João disse: como cavaleiro, envia-o para se encontrar com eles, e que ele diga: isto é de paz? Assim lá se foi
tens tu a fazer com passo? Volte para trás de mim. O atalaia contou dizendo: ele chegou, mesmo até eles, e não retorna. E o conduzir é semelhante ao conduzir de Gel, o filho de Nis, pois conduz furiosamente. Muito bem. O atalaia estava vendo Jeú correndo, né? O primeiro texto fala o quê? O atalaia estava fazendo o quê? O que ele viu? Primeiro texto. Qual é a função do atalaia aí nesses dois textos, irmãos? Observar. Ele estava observando da torre quem estava chegando na cidade, não é? O primeiro estava vendo lá, viu dois homens correndo, viu um chegando primeiro e depois viu o outro chegando atrás. E o atalaia identificou primeiro pelo modo da corrida. Ele estava na torre vigiando e ele gritava lá embaixo: olha, está vindo um homem lá na frente. E ele identificou o homem pelo modo de correr. Quer dizer, ele tinha que estar prestando atenção e saber quem é que estava vindo, para saber se é de paz. E aqui nesse texto está falando: se é de paz a sua vinda, não é de paz, como é que está aí? Você está vindo, mas você está voltando, você vai vir e vai embora. O que você está querendo segundo o texto? Não é assim? Qual é a função do atalaia? Ele é observar verdadeiramente a situação em que se encontrava quem estava vindo de encontro, quem estava se aproximando, tá? Então, a função do atalaia é observar, é ver a realidade e transmitir para os outros a verdade. Deu para entender essa base? Eu vou repetir de novo. Qual é a função do atalaia? O atalaia está na torre de vigia, no lugar alto. Ele está observando a situação à volta. Ele é como se fosse um defensor, é o radar. Então ele está olhando a situação e quem está chegando na cidade. Ele tem que ver quem está chegando, como está chegando e qual é o objetivo da pessoa, do grupo que está chegando na cidade. E ele tem que falar a verdade para quem vai receber aquela pessoa. Ele tem que preparar o ambiente, preparar a situação. Aí isso, o que tem a ver isso com nós crentes, irmãos? Muito, muito, muito e muito a ver acerca do nosso comportamento, acerca da nossa atitude diante de Deus e diante dos homens, tá? Por quê? Porque nós somos constituídos por Deus como atalaias, como vigias, como vigilantes acerca do reino. Pessoas vêm para o reino e nós temos que observar como essas pessoas vêm, e nós temos que buscar tratá-las de tal maneira que elas possam entrar nas portas, na cidade pelas portas, e serem bem recebidas no reino de Deus. Olha como é séria a função do crente, né? Receber a pessoa que está chegando e ver qual é o estado daquela pessoa, como ela está chegando, na base da observação, e para nós como cristãos, na base da oração, né? Orando para que a pessoa que está chegando possa receber o auxílio necessário da parte de Deus. Nós possamos abrir a porta da igreja ou a porta do templo para que as pessoas possam chegar a Deus e a gente possa orientá-las da maneira correta, de acordo com as Escrituras. Não é uma função boa? Mas imagina o seguinte: o profeta ele tinha por obrigação falar tanto para aquela pessoa o que era necessário que ela praticasse e apresentar para aquela pessoa a verdade da situação dela. Falar a verdade hoje, deixa eu mudar a frase aqui, meus irmãos. Muita gente diz que ama a verdade, sim ou não? Sim. Mas ouvir a verdade na nossa cara é fácil? Não. Não é. Muitos crentes amam a verdade, mas para falar para os outros. Mas e quando a verdade é para vir para você? Aí qual que é normalmente o juízo que o povo faz? Não, olha de cima e embaixo, deixa eu ver se tem perfil do profeta, cara de profeta, jeito de profeta, aí eu vou ver se eu aceito a palavra. É assim que Deus manda fazer?
Não. Deus manda atentar para a profecia, para a mensagem, fazer juízo da palavra, se ela tem a ver ou não tem. Mas quem gosta de ser repreendido no seu erro? Levanta a mão. Vocês viram? Quem gosta de ouvir que está errado? Ninguém gosta. Por isso que Deus levantava os seus profetas para falar diretamente, de tal maneira que a pessoa sentia dentro dela que era Deus falando. E hoje a mesma coisa. Hoje nós temos o Espírito Santo, tanto é que lá em Ezequiel, o Espírito Santo vem sobre ele e faz com que ele seja impulsionado para levar a mensagem. A nós agora, como igreja, o Espírito Santo vem fazer morada, ele habita em nós, e nós precisamos permitir que o Espírito Santo use a nossa vida para transmitir a verdade para as pessoas que estão à nossa volta. E transmitir a verdade é fácil, irmão? Não. Porque tem momentos que o profeta tem que se calar. E ficar calado quando está vendo a coisa errada é fácil? Não é. Então há uma batalha dentro do profeta. Só que nós temos que aprender a nos submeter à vontade do Espírito Santo por meio da palavra. Amém? Nós vamos continuar aqui. Então, o atalaia é o que? Ele fica no lugar alto e a função dele é descrita como o que? Ele fica como um soldado que fica prestando atenção para que o mal não entre no meio da cidade. Exerce domínio. Então, a função do atalaia é melhor ilustrada pela parábola do militar posto como sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Irmãos, você vê alguém que vai sofrer um dano, uma perda, você está vendo que o negócio vai dar ruim, como essa linguagem, vai dar errado, você está vendo que está fora de contexto. Qual é a sua função como cristão? É ir lá e avisar. Mas qual que é o método que a gente usa para avisar alguém que está caindo no erro? A gente pensa, o que vai achar de mim? Não é? O que vai falar? Não é assim que a gente pensa? Se eu falar para fulano que ele está errado, ele vai aceitar? Aí a gente já coloca fulano no tamanho de Golias, não é assim? E a gente coloca o tamanho de Davi. Não dá para falar para ele não. Como é que eu vou falar para o irmão essa situação, para a irmã essa situação? Não dá não. Eu estava falando isso assim, já falei muitas vezes, vou falar mais não. Muito bem. Ó, já falei um monte de vezes, não me deu atenção, não quero mais nem saber. Que se exploda, foi assim. Mas a função do atalaia é essa? Não. Ele viu o perigo, a função do atalaia é anunciar, avisar, ó, o perigo está vindo aí, não é, Cristo? O perigo está vindo aí. Então a função da atalaia é alertar o povo ou a cidade quem é que está naquela situação. E ele tem que alertar porque Deus está avisando ele. Deus está falando para a atalaia para avisar os outros. Vamos continuar aqui. O fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. A visão da glória de Deus, isso aí aqui é 1, 26 a 28, né? Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem, para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças, depois do impacto da visão da glória de Deus. Para vocês entenderem isso aqui que eu li agora, vamos lá, Ezequiel capítulo 1. Verso 26 ao 28. Eu quero uma tradução de Almeida aí, por favor, corrigida. A visão de Ezequiel. Ezequiel 1, 26 ao 28. Por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. Sobre esta espécie de trono havia um
acompanhou a leitura aí? Levanta a mão assim para me ver. Se você tivesse essa visão aí, como é que você se comportaria? Quem prestou atenção no texto? Olha a visão que Ezequiel teve. Ele teve a visão da glória de Deus. Ele viu uma carruagem, ele viu animais, ele viu um trono, ele viu um animal que tinha as 4 faces, não é? Ele conseguia olhar para frente e ver as 4 faces desse personagem. E esse personagem é divino. Ele teve a visão de querubim, que está em Apocalipse. Ele teve a visão de um ser celestial, um querubim ungido de Deus, na carruagem com Deus. Ele viu as rodas se movendo, e as rodas se moviam por dentro e por fora. Tinham olhos por dentro e por fora, e elas se moviam de uma mesma maneira, numa sincronia. Para onde ia todas juntas, as de dentro e de fora, rodando para frente e para trás. Olha a visão dele. Tinham olhos de dentro e por fora, vendo tudo, e tinha um trono em cima dessa carruagem. Imagina essa visão de 4 seres. Você olha para ele, você vê os 4 rostos dele. Olha o poderio desses seres, não é? Ele vê a glória de Deus, ele vê o poder de Deus. Por isso ele demorou depois 7 dias para conseguir abrir a boca e falar do que ele viu. Quer dizer, vamos dizer assim, a pessoa quando é cheia do Espírito Santo, batizada do Espírito Santo, verdadeiramente cheia de Deus, porque ela se despoja dela mesma, permite que Deus a encha completamente. Ele passou 7 dias para conseguir falar da experiência que ele teve, né? O que é isso? Ele teve uma experiência real com Deus, de tal maneira que ele não conseguia nem transmitir para os outros. Ele ficou só sentindo a glória de Deus na vida dele. Deus mudou, irmãos? Não mudou. O mesmo Deus que apareceu para Ezequiel é o mesmo Deus que quer se revelar para a sua igreja hoje em dia. É o mesmo Deus da mesma palavra, das mesmas escrituras. Só que nós temos que ver qual é o propósito que nós queremos ver Deus. Se o propósito é para a edificação das vidas, para a libertação das almas, para que vão seguir a vida eterna, Deus glorifica o nome dele através da sua vida. Agora, se é um propósito egoísta, eu quero ver Deus porque eu quero ser melhor que a irmã fulana, o irmão fulano, não dá certo. Por quê? Porque Ezequiel, ele não estava pedindo nada, mas chegou um tempo que o sacerdócio dele tinha que cumprir o sacerdócio. É que nem aqui nessa noite, muitos de nós já temos uma chamada de Deus, mas estamos com ela meio parada, meio assim, meio não sei, com dificuldade. E Deus quer nos libertar do jugo da servidão que o mundo oferece. E muitas vezes nós somos reféns e prisioneiros emocionais do mundo aí fora, porque não obedecemos a palavra de Deus em nosso favor. Deus quer nos dar livramento através do nosso trabalho. Quando nós fazemos algo para Deus, Deus nos livra dos laços do pecado, nos livra das más influências, nos livra dos enganos, nos livra da malícia do mundo, nos livra das traições, das mentiras. Sim ou não? Livra. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. Deus sabe o que vai acontecer com você até o fim dos seus dias. Agora você sabe? Não. Agora veja bem, Deus cuida de você? Sim. Você acredita que Deus cuida? Sim. Se Deus cuida de você, por que é que você quer saber o que vai acontecer com você amanhã? É um detalhe da profecia. Nós queremos a revelação de Deus do que vai acontecer conosco amanhã. Mas e aí? E o que vai acontecer com o meu irmão que não aceitou Jesus? O que vai acontecer com o meu patrão que não aceitou Jesus? O que vai acontecer com a minha professora que é ímpia? Com o meu colega de trabalho que é ímpio? Você está pensando nisso? Deus é que pensa nessas coisas. Deus não quer que o ímpio se perca. Deus quer que o ímpio se arrependa do seu mau caminho. E aqui no começo que nós estamos estudando, nós vamos estudar até a 13ª lição sobre esse tema, né? Qual é a função da igreja nessa última hora? Qual é a função do cristão nessa última hora?
é resgatar as pessoas que se encontram perdidas, amarradas nos seus sentimentos, amarradas nas suas emoções, presas no desejo desse mundo, sem o conhecimento da verdade do nosso Deus Todo-Poderoso. E quem que tem que ser a luz para essas pessoas? A igreja. E aqui Deus está pegando, mostrando através de Ezequiel, como uma atalaia, que tem que avisar as pessoas do perigo. E ele estava avisando só os crentes? Não, tem que avisar todo mundo, principalmente aquele que não é crente. O atalaia tem a função de avisar o ímpio, para não cair na vida de impiedade. Olha que coisa séria, não é? Avisar a pessoa que está no pecado, para ela que não cometa mais pecado e receba livramento da parte de Deus. Vamos lá. Então, perdão, onde que eu estava? Deixa eu voltar aqui. Então a gente vê a expressão o fim dos 7 dias, né? É por quê? Porque Ezequiel demorou para receber dentro dele aquela revelação, aquela visão. Demorou 7 dias para poder voltar àquela missão, a transmitir aquela palavra. Outra coisa, a expressão filho do homem, né? Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, né? Em hebraico, Ben Adam. Olha, esse detalhe aqui é interessante. Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo número 3. Filho do homem, Deus chamando olha só, Adão era quem? Adão era filho do homem. No livro de Ezequiel, por 93 vezes Deus chama ele de filho do homem. Quem é outra pessoa que é chamada de filho do homem na Bíblia? Jesus. Somente Jesus. Jesus falava dele mesmo, filho do homem. Então, Ezequiel é um profeta exclusivo. Ele não aparece nos outros livros. Lembra que a gente leu no começo da lição? Ele não aparece nos outros livros do Antigo Testamento. Ele apareceu aqui, começou a profetizar dentro do cativeiro. Quer dizer, ele estava envolvido na situação do povo. Ele sofria as mesmas agruras que o povo sofria, as mesmas perseguições que o povo sofria. Lá em Babilônia, Ezequiel também sofria. Só que ele estava em comunhão com Deus. Mesmo no cativeiro, ele não deixou de manter a sua comunhão com Deus e com a sua chamada. E lá, né, Deus o chamava de filho do homem. E a gente vê no capítulo 3, 3 vezes Deus chamou ele de filho do homem. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8:20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Vamos conferir? Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Isso é bom conferir porque faz parte da nossa natureza. Romanos capítulo 1, verso 1 ao 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele prometeu de antemão, por meio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, que, como homem, nasceu da descendência de Davi, e foi declarado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, Adão é o
cabeça da humanidade pecadora, e Jesus, o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem o quê? Recebem? Vamos conferir? Se é isso mesmo? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Amém? Amém. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, perdão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Quer dizer, Adão desobedeceu uma vez, veio o juízo. Em Cristo, a liberdade veio por várias ofensas, não é assim? A ofensa de toda a humanidade, tá? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vamos lá, verso 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Resumindo, Adão pecou, a morte entrou na terra, entrou no mundo. Jesus entrou no mundo, por sua graça, pegou a morte e tirou a sentença de condenação da morte que havia sobre a humanidade, a todo aquele que crê nele. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus escolheu nos salvar, irmãos. Por isso não existe supercrente, melhor que os outros, mais bonitinho, mais... não tem esse negócio. Todos foram encerrados numa mesma medida, para que a graça de Deus superabunde sobre todos, aqueles que creem e aqueles que buscam o conhecimento da verdade. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de quê? Do juízo, do pecado, da condenação da lei, para que a justiça de Deus se cumpra em nós, através do nome de Jesus Cristo, que nos libertou de toda a condenação do quê? De pecado. Então agora nós não somos mais condenados como o mundo, mas somos livres pela graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Deu para compreender? Amém. Vamos lá. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Olha que legal. Você é levantado como profeta para falar a verdade para as pessoas, mas você já sabe
que as pessoas não vão aceitar a verdade que você vai transmitir. Ai, que chique! É para você ficar bem calmo, não é? Você vai levar uma mensagem de salvação, de libertação, de cura, de restauração no meio da nação. E a nação que você vai levar a mensagem vai resistir à sua mensagem, vai resistir à sua palavra, vai resistir, na verdade, à palavra de Deus, como acontece na igreja, né? Muitas pessoas resistem à voz de Deus, não conseguem dar atenção para Deus, não conseguem ouvir a Deus através dos seus instrumentos, quando vão pregar ou quando vão cantar. Elas dão mais atenção às coisas que estão acontecendo na sua própria mente ou que estão acontecendo lá na sua casa. Esqueci a panela no fogo. Passei manteiga no pão e esqueci ele fora do saquinho. Vou chegar lá, vai estar duro. Esqueci de descongelar a carne. O marido vai ficar bravo por causa da marmita. Não é? Quantas coisas nos roubam do momento divino? Nós temos 1h30 de culto, em média, não é? E 1h30 de culto não consegue se concentrar nas coisas de Deus. Aí sai murmurando de Deus. Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Fui buscar uma bênção e a bênção não chegou. Mas qual bênção que você trouxe? Se nem você veio no culto. Só chegou o cara na carcaça, sentou, mas não consegue se concentrar, não consegue dar atenção a Deus, não consegue ver as coisas de Deus, não consegue ouvir a palavra nem entender. Aí depois vai querer interferir na própria vida espiritual. Aí não tem vida espiritual. Como é que Deus vai abençoar aquele que negligencia o aprendizado da sua palavra? Porque Deus é justiça, sim ou não, irmãos? Deus é justo. Aquele que verdadeiramente busca a face de Deus, Deus se apresenta para ele. Mas aquele que fica com gracinha diante de Deus, Deus também faz gracinha para ele. Deus ignora. Porque Deus é a excelência maior. Nós temos que observar que Ezequiel fez isso com o povo. A excelência maior do universo é o Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos nos aproximando da sua presença. Quando entramos no templo, nós entramos na casa de Deus. Então é um lugar de reverência ao Senhor. E o atalaia, ele precisa estar atento a isso. Por quê? Ele tem que trazer as mentes cativas para Cristo, para que possa receber aquilo que Cristo tem para dar. Não é o atalaia que vai dar a mensagem, é a palavra que vai fazer o efeito, né? Não é o pastor que prega que está trazendo a mensagem, é a mensagem que vai trazer a verdade para o coração, é a mensagem que o pastor prega. Não é o pastor que traz, é a mensagem que ele está trazendo para nós, para a nossa edificação, para a nossa consciência, tirar a ferida da nossa consciência e a graça de Deus se manifestar. E o atalaia, a igreja hoje é o atalaia de Deus na terra. Hoje é a noiva do Cordeiro. Por quê? Vamos lá, irmãos. Noiva fiel e noiva infiel. Quem gosta do fiel ou do infiel? Qual que a gente escolhe? Se você quer casar ou casou, você casou porque era infiel ou porque era fiel? Você escolheu uma pessoa para quê? Porque você queria uma pessoa fiel, não é assim? Uma pessoa fiel ao seu interesse, fiel ao seu comportamento, fiel à sua atitude. Agora, imagine Deus, que está preparando a noiva dele, do cordeiro dele, de Jesus, e ele quer uma noiva adornada, uma noiva preparada, uma noiva que ame o noivo. E o noivo é o primogênito. O noivo é o rei da glória. O noivo é o Senhor dos exércitos, é o herdeiro do trono. E nós somos a noiva desse cordeiro. E nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo que habita em nós, para nos moldar de tal maneira que o Cristo possa nos receber na glória como a sua noiva, preparada, adornada, limpa, purificada no seu próprio sangue, que veio para nos libertar. Então quer dizer, o atalaia, irmãos,
é de uma, vamos dizer assim, de uma autoridade. A igreja, a noiva, é de uma autoridade para com Deus muito forte, e nós precisamos despertar para isso, irmãos. O que Deus tem na mão de vocês, de cada um de vocês, são dons e talentos que Deus deu, para que esses dons e talentos se manifestem para aqueles que estão de fora. As pessoas precisam ver que você é crente, precisam saber que você é cristão, que você ama a Deus e que você ama a alma delas. Então o atalaia precisa acordar. Imagina o sentinela dormindo na guarita. Vai tomar chumbo. Como é que é? Repete de novo, vai lá. Vai tomar chumbo. Vai tomar chumbo. O atalaia, imagina um vigilante, o porteiro do seu condomínio, dormindo na hora da entrada. Né? Imagine o policial que está guardando a sua casa ou o seu lugar, ele dormindo dentro da viatura. É o risco dele e o risco da sociedade. Por isso que existem turnos. O atalaia tem que estar atento. E nós, como igreja do Senhor, meus irmãos, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo em volta da nossa sociedade, para poder livrar as pessoas do caminho mau. Por quê? Se você sabe que está errado, irmão, fale com o bichinho de Jacó que está errado, irmão. Se está fora, fale que está fora. Ele está precisando ouvir a verdade, mesmo que ele não aceite. Que é isso que nós vamos estudar no livro de Ezequiel todinho. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 mostra tudo isso. Já pensou Deus falar para você, ó, você vai falar com fulano, com Bertrano e Ciclano, só que ele é de dura serviço, é incircunciso de coração, o semblante é como de ferro. Você vai falar, vai bater e voltar, mas é para você falar. Pronto. Quem mandou? Não foi Deus? Tá bom. Vai e fala. Se a pessoa aceitar, tá? Você está livrando ele do erro. Livrando ele do erro, você também está livre do erro, porque você falou a verdade. Agora, se você ficar pensando, mas eu já falei tanto, e a pessoa não muda, e essa pessoa morrer no pecado dela, e você sabia do pecado dela, Deus vai cobrar de você, por meio da sua palavra, porque você sabia do erro dela, mas você não quis falar, porque ficou com medo. Acontece isso ou não acontece, irmãos? Então o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel, que está no capítulo 2, depois vocês vão ler. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 2, verso 5. Qual é que era a mensagem de Deus para Ezequiel? Ezequiel, é o seguinte: você vai andar no meio deles, você vai falar a verdade para eles, você vai transmitir a realidade para eles, queira aceitem ou não, depois eles vão saber que eu enviei uma mensagem, que eu enviei um profeta. Eles não vão poder reclamar de Deus. Qual que é o sentido disso, irmãos? De nós levarmos as boas novas de salvação para as pessoas. O sentido é que você leve as boas novas de salvação para as pessoas saberem que Deus mandou uma mensagem de conversão, Deus mandou uma mensagem de transformação, e as pessoas vão poder apontar para Deus e falar: Deus, eu não sabia de nada. Não vão poder falar isso. Por quê? Porque a igreja falou a verdade. Olha, Jesus te ama, Jesus quer ver você livre do pecado, Jesus quer você livre da condenação, Jesus quer libertar você, mas você precisa dar um passo para Jesus, você precisa se aproximar mais de Jesus. Você precisa sentir Deus na sua vida. Então Deus está querendo isso de nós, para quê? Para que nós possamos ter consciência da verdade e levar essa consciência da verdade para os que estão de fora, irmãos. O atalaia, a função dele é essa. Os outros que estão fora da igreja precisam ouvir essa mensagem. E quem é o multiplicador da mensagem? A igreja. Uma coisa é eu estar ensinando os irmãos aqui, outra coisa é os irmãos pegar o que eu estou ensinando aqui e multiplicar essa mensagem. Qual o objetivo de nós estudarmos a palavra? É multiplicar a mensagem, irmãos. Estamos entrando num livro que aqui só 2 pessoas estudaram ele, né?
2 membros que estudaram ele deram sinal que estudaram. Então imagine o seguinte: todos aqui estudando o livro de Ezequiel e levando essa mensagem para as pessoas que estão do lado de fora, com transparência, mostrando Jesus no livro de Ezequiel, mostrando a cruz, mostrando o arrependimento, mostrando a conversão, mostrando o amor de Deus, porque Deus fala: todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se você avisar o ímpio da sua impiedade e ele se converter da impiedade dele, tá? Eu vou perdoar ele e não vou levar em conta a impiedade dele. Ele pode ter errado 50 anos, está escrito, nós vamos estudar isso daí também. Ele pode ter errado 50 anos, mas se ele deixar a injustiça e vir para a justiça por causa da sua mensagem, ele se arrependeu do mau caminho, e isso eu vou imputar como justiça. Quer dizer, Deus está dizendo o quê? Eu vou tornar ele justo, sem condenação do pecado. Ele vai ser liberto, ele vai ser livre. E quem é o instrumento para isso? É eu e você que estamos aqui. Não levar a iniquidade, mas levar a liberdade que um dia Cristo nos libertou. Então Ezequiel não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era divertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus, e hoje o atalaia de Deus é a igreja, a noiva, você e eu. Nós que estamos aqui nesta noite, nós somos atalaias de Deus para transmitir a realidade espiritual para as pessoas que estão lá fora. Você é um instrumento de Deus para esta última hora. Sobre a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha a nossa como cristão, na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Irmãos, tem crente que só prega para crente, né? Tem, tá? E tem mesmo, isso é uma realidade, tá? E não é pecado, tá? Deixa eu frisar bem isso: não é pecado. Ele foi colocado no ministério que Deus deu para ele para ensinar o povo. Ele não consegue levar para os outros, mas ele consegue ensinar os crentes. Agora, tem crente que não consegue ensinar crente, mas ele consegue falar as boas novas para quem está lá fora. Na linguagem da pessoa, ele consegue mostrar para a pessoa que é Jesus, ele consegue evangelizar, ele consegue converter a pessoa no diálogo. Aí o que ele tem que fazer? Ele traz para a igreja: pastor, está aqui, ó, cuida desse que eu vou atrás de mais 2. Não é assim? Nós precisamos despertar os talentos, irmãos, e parar de colocar o peso sobre os outros. Se alguém tem liberdade de falar na igreja com todos, maravilha. Se ele tem dificuldade de evangelizar, irmão, vai atrás de quem tem facilidade, porque a uns foi dado os dons, está escrito. A um foi dado, não é, ser profeta, a outro foi dado ser pastor, a outro foi dado ser mestre, a outro foi dado ser evangelista. Não é assim? É ou não é, irmãos? Sim ou não? Sim. Então cada um precisa despertar o talento que há dentro de si, o dom que há dentro de si, e parar de colocar juízo sobre A ou B. Né? Qual foi o sentido do atalaia aqui? O atalaia, ele sabia que ele ia levar a mensagem, ele sabia que o povo ia ficar endurecido, ele sabia que o povo seria divertido, mas não se converteria, mas mesmo assim ele não deixou de levar a mensagem. E a mensagem que ele tinha que trazer era para o povo dele. Ezequiel foi levantado para pregar para os judeus que estavam no cativeiro, estava pregando para crente, e os crentes não queriam dar ouvido à voz de Deus. Tem diferença que hoje em dia na igreja? Não tem muita semelhança? Hoje em dia os crentes da igreja têm dificuldade de ouvir Deus. Tem? Ou não? Ou eu estou mentindo? Tem ou não tem, irmão? Tem. Nós temos, irmãos, muitas dificuldades em alguns assuntos, mas aí nós temos que buscar conhecer, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos aprisionará. Não é assim? Não. Não? Como é que é? Libertará. Quem quer ser liberto? Eu também, todo dia. E
todo dia nós precisamos dessa libertação. Vamos lá. A responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, vê bem, se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Você sabe que a pessoa está errada, você está vendo que ela está errada, ela te fala que está errada, e você fala, tudo bem, vai com Deus, que Deus é com você. Não tem gente que está tão bom, é muito bonzinho, é mais bonzinho que Jesus. Não, pode continuar no seu erro aí, que não tem problema nenhum. Deus só quer o seu coração. Vem como estás. Vem como está e permaneça como quer. Tem muita gente que tem esse sentido. Não, a gente tem que se converter. E sabe quem é que tem que se converter, irmãos? É a própria pessoa. Não adianta você forçar ninguém a ser crente. É outro erro do evangelismo pessoal. Você não pode forçar a pessoa a ser crente. Crente é um negócio tão bom, tão sagrado, ser cristão, que você tem que ensinar quem é Jesus para a pessoa. Não tem que ensinar, vem para a minha igreja que a minha igreja é boa. Se você vier para a minha igreja, Deus vai fazer obra na sua vida. Para com isso. Você é o instrumento de Deus para ensinar a pessoa. Olha, Jesus disse isso de você. Jesus falou isso para você. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Jesus já pagou o preço da sua sentença. Sabe essa condenação que está na sua mente, no seu coração? Esse medo que você tem de se aproximar de pessoas, se aproximar de outras coisas, de procurar o seu futuro? Esse medo aí, Jesus já venceu por você. Ele quer te ajudar a você vencer essas barreiras. Ele quer ajudar você a sair dessa situação. Ele quer ajudar você a ficar livre para poder viver a sua própria vida, independente dos outros. Jesus quer tirar você da dependência, da carência afetiva, da carência emocional, da carência psicológica. Jesus quer libertar cada um de nós. A sua palavra diz isso para nós, né? Aí uns se escoram nas drogas, outros se escoram nas bebidas, outros se escoram no romance, não é? Outros se prendem no trabalho, 24 horas por dia está trabalhando, tem doido, a cabeça fica mil só ali presa, não consegue dar uma alegria para quem está do lado, não consegue se alegrar no meio do povo, né? E hoje os crentes estão assim, não estão? Muitos não conseguem se alegrar, não sente alegria no coração, não sente paz. Não é esse o evangelho que Jesus deixou para nós. O evangelho é alegre, irmãos. O evangelho é para cima. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos confiar que nós podemos mudar a nossa história através da nossa atitude para com Deus. Eu tenho que tomar uma atitude diante de Deus e falar, eu quero mudança na minha vida. E eu tenho que fazer essa mudança acontecer. Mesmo que ninguém aceite, mesmo que ninguém concorde. Se eu entrar debaixo da palavra de Deus, meus irmãos, um detalhe aqui, irmãos, crente não é aceito no mundo, irmão. Esse negócio do crente vai ser aceito no mundo, no meio da sociedade, é uma... Agora me fugiu a palavra. Uma ilusão. Bom, certo. A palavra, mas é uma ilusão acreditar que as pessoas vão nos receber como cristãos, vão nos aceitar através da verdade, porque a verdade dói, a verdade maltrata quem está no erro. Quantas vezes quando a gente estava no erro, nosso pai e nossa mãe vinham nos corrigir, a gente aceitava a correção? Não, a gente tem uma gente que virava para isso, não fiz nada não. A gente acabou de fazer um negócio errado, levantava o nariz e falava, não fiz nada não fui eu, foi o Zezinho. Não é? Foi a fulano, foi o fulano, não era assim? Ele sempre jogava no outro. E essa tendência vem para dentro da igreja. E o atalaia, que é levantado por Deus, ele precisa transmitir a realidade do povo, a verdade do povo. E primeiro para ele também. Ele tem que se corrigir diante de Deus, que é a nossa luta. Vamos lá. Não, já estou encerrando já, tá? Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer, como nós já lemos, e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo, e ai de mim se não anunciar
anunciaram o Evangelho. Né? 1 Coríntios 9,16. Quer dizer, ele está olhando para ele. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. O que significa Evangelho, irmãos? Boas novas. A mensagem de Jesus Cristo é boas novas. É boas novas de bênção ou boas novas de maldição? Mas tem crente que vai evangelizar o outro e fala para a pessoa que ela vai para o inferno, se ela não mudar ela vai ser desgraçada. Primeira coisa que ele fala, se ele está no católico, fala mal de tudo santo do católico. O camarada está 30 anos preso daquele negócio lá. Aí você vai falar mal da Santa Pretinha, da Santa Branquinha, da Santa Amarela. Você fazendo isso, você está ganhando aquela pessoa para você, do seu lado? Não, você está arrumando inimigo. Agora você vai pela Bíblia. Estou vendo aqui que você é adepta dos ídolos. Muito bem, então você é uma pessoa religiosa. É mais fácil ver a pessoa religiosa do que a religião dela. Você é religiosa. Você sabia que você tem um caminho direto com Jesus? Você não precisa passar por nenhum intermediário. Jesus quer ouvir a sua voz. Jesus quer saber quem é você. Jesus quer conversar com você. Ele quer ouvir você. Se você orar no nome de Jesus, você não precisa passar por essa fileira aqui, ó. Aí você pega a própria Bíblia Católica e você mostra para ela. Agora chega lá ofendendo a pessoa, falando mal do santinho dela, você não vai conseguir voltar lá de novo. Porque você tem que levar boa nova de bênção, não de maldição. Maldição a pessoa já está cheia, irmão. Não é? A pessoa já está cheia. Aí como um atalaia, você tem que levar a mensagem, ó, está perigoso, eu sei que você é religioso, eu sei que você é praticante dessas coisas, mas se você pode alcançar um patamar mais elevado, se você pode chegar direto no chefe, por que é que você vai ficar falando com o secretário? Tem acesso para o chefe direto. Você pode falar em nome de Jesus a sua oração. Ensina a pessoa a orar em nome de Jesus. Você vai ver daqui um mês, você volta para casa dela, ela mesmo tirou os ídolos, irmão. Ou se está lá, aquilo lá não interfere mais na vida dela. Não atrapalha, porque ela vai começar a orar o nome de Jesus dentro da casa dela. E o nome de Jesus vai começar a fazer limpeza no lar dela, limpeza na família dela. A gente tem que ensinar o correto. Agora vai lá e quer ganhar a pessoa num dia só? Num dia só. Quer discipular, batizar nas águas, encher do Espírito Santo e colocar para o pregador. Não é? Num dia só. E nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim. Por quê? Se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. O que é isso? Eu posso praticar justiça durante 50 anos, irmãos. Durante 50 anos ser justo. Se eu cair em transgressão diante de Deus, abandonar a Deus, se tornar-se um apóstolo, o tempo de justiça que eu vivi servindo a Deus só faltou para aquele tempo. Se eu morrer na minha iniquidade eu serei julgado. E aí, como cristão, para mim não terá o trono de Cristo, terá o trono branco. Me tornei apóstolo. E isso precisa ser avisado para a igreja também. Porque tem muita gente apostatando da fé dentro da igreja. Não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o ministério, não tem compromisso com a congregação. Não é? Como nós aprendemos ontem com o pastor Rogério na série. E por falta de compromisso com Deus, de transparência, que adianta eu falar, eu tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com os irmãos? Eu sou mentiroso, porque Deus fala para nós o seguinte: se eu digo que amo a Deus que eu não vejo, e não amo o meu irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Vai de sério, não é? Você gostaria de ser chamado de mentiroso por Deus? Deus falar para você: ei, você é mentiroso. Quem gostaria de receber essa palavra? Ela é boa? Não? Mas quantos de nós estamos prontos para receber ela? Não gosto de fulano, não gosto de Bertrano, nem converso com ciclano. Isso não é coisa da Atalaia. Por quê? Porque nós temos que falar a verdade, tanto para quem crê, quanto para quem não crê. Mas a verdade da palavra, a verdade com o amor de Deus no nosso coração. Amém, irmãos? Olha, deu 9:5 lá, eu vou pular aqui e vou dar uma conclusão.
O ímpio tem responsabilidade própria, mas nós, como os crentes, precisamos levar a mensagem para o ímpio. Amém? A conclusão diz assim: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, que ouçam, quer deixem de ouvir, continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Deu para entender alguma coisa? Não deu para entender o pastor Rogério, mas começa tudo de novo. Então, olha, o tema do trimestre é a justiça divina. Tá? A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Deus está nos preparando, irmãos, porque a vida de Jesus é certa, é verdadeira e é real. Cabe a nós nos consertarmos diante de Deus para que o nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus. Muito bem. Meu irmão, tem um louvor aí para cantar para Jesus, para tirar o oferta. Quem? Mas não vamos mudar. Deixa Deus. Você que trouxe a oferta nesta noite. Amém. 127. E no 127. Para o Senhor. O Senhor da seca está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sei da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com braças
atenção de vocês. Eu quero pedir aos irmãos, se esforcem para o domingo de manhã, nós estarmos juntos aqui, aprendendo a palavra de Deus. Foi ruim, irmãos? Não. Dá para a gente aprender junto? Tá. Dá. Vamos nos esforçar para nós devolvermos a alegria à nossa escola bíblica dominical. É o último trimestre do ano e é um tema necessário. Vocês viram aí quantas coisas que nós aprendemos juntos na palavra de Deus? E tem muito mais para nós durante todo o trimestre. Eu convido a todos a se colocar em pé para mim fazer uma oração de agradecimento a Deus. Já vou estar falando com o pastor Cipó, tá bom? Quero agradecer a Deus, porque isso que o pastor Cipó fez hoje, meus irmãos, é raro hoje em dia. Abrir espaço no domingo para a gente fazer o ensinamento da palavra de Deus. Então eu só tenho a agradecer a Deus por essa honra ao meu ministério. O pastor Isaías está aqui, o pastor da igreja, o pastor Sibaldo dirigente, e aos irmãos que estão aqui, até os visitantes, né? Nós estamos felizes de revê-los, né? Coisa boa, para ficar, né? Eita glória! Eu sou meio doidinho assim, mas é legal, vale a pena. Eu creio na vitória de vocês, eu creio, tá? E o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, mas Ele vai renovar nossas vidas, Ele vai nos fortalecer na sua presença. Acredite que você é escolhido de Deus, é a primeira crença que você tem que ter. Acredite. Qualquer situação que acontecer com você, na hora você tome posse da sua presença, da sua vida e diga: eu sou o escolhido de Deus. Aleluia. Deus vai fazer algo novo na minha vida. Porque é isso que o Senhor quer, que nós profetizemos na nossa vida a presença do Senhor. Amém? Levante suas mãos, Senhor. Fica. Amém. Senhor Deus, Pai Santo, no santo nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor da glória, nesta noite, por tamanha honra, Senhor, que o Senhor nos concedeu, ó Pai, e podemos falar com a tua palavra, ensinar, Senhor, nesta data, nesse dia, Senhor, a tua igreja, Senhor da glória, ó Deus Todo-Poderoso, toda a liberdade, a participação do teu povo nesta noite, no aprendizado, Senhor, da palavra. Ó Pai, continue, Senhor, abençoando cada vida de cristã, Senhor. Abençoando cada alma dos teus servos cristãos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida, Senhor, da glória, cada família aqui representada, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Pai Santo, por tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Senhor, também abençoa, Senhor. Estende as tuas mãos sobre a nossa nação, Senhor, da glória. Estende as tuas mãos sobre todos os povos, Senhor. Ó Deus, nos repreende toda a obra das terras, Senhor. E que a tua luz resplandeça sobre o teu povo, Pai. Dá uma semana abençoada para o povo que aqui está, Senhor. Aos seus familiares, Senhor, da saúde, vida próspera e vida alegre na tua presença, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E amém. Deus bom, Pai do Senhor, os queridos todos da vida não vai embora, tá? Amanhã haverá estaremos aqui, irmãos, a partir das 7h da noite. E eu quero convocar os irmãos, tá? Para os períodos de cultos, nós tivemos meia hora de oração em prol da festividade das crianças, tá? A gente ia fazer uma campanha, mas eu vou abrir essa sessão para nós orarmos no dia de culto, seja na terça, na quinta, no sábado e domingo. O objetivo é em prol do trabalho das crianças, que será realizado nesse mês, tá? Por causa dos trabalhos também que nós estamos realizando na semana, nós estamos evangelhando, e agora vai ter trabalho com jovens, nas quarta-feira. Eu não vou colocar um período de oração, a gente vai orar nos cultos, tá bom? Então eu peço que os irmãos nos ajudem, para que Deus venha abençoar esse trabalho, tá? E venha fazer grandes coisas no Congresso das Crianças. Deus abençoe todos os irmãos, tá bom? Por estar presente nesta noite, e o pastor Isaías vai desenvolver uma bênção apostólica. Graças a Deus, né, irmãos? Sempre tem, não só a revista, e eu acredito que tem a revista, procura adquirir lá. Essa lição é importantíssima, como aquela que passou, foi excelentíssima e importantíssima. Essa também é muito importante, meus irmãos. São extraordinários.
Eu quero aconselhar os irmãos que não só lê a lição, mas lê o livro de Ezequiel. Pega o capítulo 1 e vai lendo. Lê todo o livro de Ezequiel. Para ver o que Deus fez para casa rebelde. E eu não quero, meus irmãos, eu como pastor para todos os irmãos, com muita honra, viu? Com muita honra, sou pastor do Silvão, sou pastor do Claudio, sou pastor do Silvão, sou pastor dos irmãos. Com muita honra, viu? Então eu quero falar para os irmãos. Leia, e não perde, irmão, não perca os ensinamentos, queridos. Se todos pegarem os ensinamentos, ninguém para na vida cristã, não. Todo mundo continua. O fraco ou forte, mas continua. É como diz Jacó para o irmão dele. Não, nós vamos no pasto do gado, no pasto do menino, não é bom. Tá? Então, lembra, tem coisa extraordinária. Você já pensou? O pastor estava nisso aqui, eu estava lembrando de situações. Você já pensou dizer que eu brincando lá com os tijolos? Já pensou? Dizer que, por que ele fica brincando com os tijolos lá? Israel precisa se converter. João já pensou? Presta atenção, meu irmão, presta atenção. João já pensou? Ezequiel, com a comida, com esse tempo de homem. Já pensou isso? No livro de Ezequiel. Olha quem não deu isso. Pegou a fezes do homem e usar comida com a fezes. Aí não faz o seguinte: deixa o fezes de homem para lá e pega fezes de vaca para usar comida. Eu estou vendo que situação para mostrar para Israel precisa se converter. Então você não presta atenção, tá? Depois no capítulo 5, isso é no capítulo 3 e 4. Depois no capítulo 5, tem que cortar o cabelo lá, rapar lá, e pegar aqueles cabelos, e a gente sai dividindo aqueles cabelos, e os cabelos jogando fogo, outros jogar pro vento. Que situação, meu irmão! Mas Deus me disse que eu preciso de coisa interessante. Mas quando chegou no capítulo 8, Deus mostrou para Israel o que eles fizeram, e quando chegou no capítulo 9, aleluia, glória a Deus. Quando chegou no capítulo 9, não deixa ninguém! Não deixa ninguém. Passa tudo da espada. Só tão somente aquele que tem um sinal. Não vou pegar lá. Então, não leu o livro de Ezequiel. Vai lendo aí. Isso porque, irmão, Deus quer o povo dele santo e perfeito na sua presença. E o pastor Silval fez bem com o pastor Silval. De um culto de domingo, que eu podia hoje ser chamado culto da Bíblia, né? Culto de ensinamento, coisa linda. Nós precisamos de ensinamento. Presta atenção, então eu posso dizer isso meio chato assim, tá? Outra coisa que eu não penso, não, daqui a pouco eu posso nem orar, daqui a pouco eu posso orar, tá? Eu quero cobrar os irmãos, eu posso dizer cobrador. Eu acho que deve ser trabalhar de ônibus aí, cobrar. Eu posso dizer cobrador, tá? Irmãos, temos uma sede no amor de Jesus Cristo. O que é a sede, irmão? A sede, preste atenção, nós temos uma sede. A sede é a nossa mãe. Cansei de falar e vou repetir. A congregação é uma extensão. A sede é a mãe. Os irmãos precisam ir lá na sede. Não é todo dia não, irmão. Uma vez por mês. Todo primeiro sábado, o irmão põe na cabeça, ele serve lá numa lousa ou coloca numa agenda. Todo primeiro sábado do mês. Nós temos a nossa concentração na sede. A nossa Santa Ceia geral, lá na. Presta atenção nisso, escreve isso, meu irmão. Nós temos a nossa Santa Ceia na sede. Os irmãos não podem esquecer disso. Então, eu faço essa cobrança aos irmãos. Bom, e também, os irmãos vão ao favor, pelo Jesus da graça, que hoje vai começar o estudo da sede. Mas como temos retorno na sede ainda, então, está meio parado reformando lá. Tá? Agora, assim que terminar aquelas reformas ali, pelo menos aí naquela nave da igreja ali, lá nos corredores da igreja, e nós vamos fazer também lá a calçada da igreja, lá, que é a calçada da rua lá, nós vamos fazer também.
tempo terminar, senão vamos ter o culto da sede todas as sextas e todo domingo, por enquanto, até Jesus abrir um espaço melhor para nós temos um culto da sede mais, assim como mais frequente, tá? Todos juntos na oração para Jesus da graça. Amém? Amém. É uma conversa que eu faço para os irmãos. O pastor ama vocês, irmãos. O pastor Isaías quer vocês bem. Eu amo os irmãos em Cristo Jesus. Eu preciso que os irmãos também me ajudem também. Eu sei que os irmãos me amam, né? Eu sei que os irmãos me amam. Eu também amo vocês em Cristo Jesus. Então peço aos irmãos, pelo amor de Jesus, me ajude, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu peço pelo amor de Jesus, me ajude. Não esquece que nós estamos a sério, meus queridos. Amém? Glória a Deus, amém. Os irmãos não se esqueçam, hein? Segue os caminhos do Senhor, confia nele e o mais. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje, para todos sempre, e todos digam: Amém. Senhor pastor.